Olá! Essa é a apresentação da quarta edição do projeto integrador do curso de Pedagogia do Polo de Lins. E para esse projeto integrador, o foco é trabalhar o desenvolvimento de um conteúdo sobre povos e culturas que seja estruturado pelos conceitos de tempo e lugar. Então, partindo dessa proposta, o tema do nosso projeto é o desenvolvimento geopolítico das cidades no espaço e tempo. Ao longo de todo o trabalho, nós abordamos sobre os aspectos que envolvem o processo de desenvolvimento das cidades e as mudanças que acontecem nela ao longo do tempo. Então, todo o processo de pesquisa para embasar o nosso trabalho foi realizado virtualmente com buscas em sites confiáveis, como, por exemplo, o site da Prefeitura da cidade de Lins, do Museu da cidade de Lins, que é a cidade a ser trabalhada dentro desse tema proposto pelo nosso projeto. Então, para levar todo esse conteúdo, todo esse material até os alunos, foi elaborado um plano de aula que será apresentado ao final deste vídeo. A formação da cidade de Lins, localizada no interior do estado de São Paulo, foi assunto escolhido como base para desenvolvimento da pesquisa e aplicação do tema proposto para o projeto integrador, pois é a cidade em que vivemos e provavelmente onde lecionaremos. O grande problema da temática que trata este relatório é que muitas vezes os assuntos ensinados nas aulas de História e Geografia se tornam monótonas e distantes do que os alunos dominam. Para garantir o desenvolvimento desses conhecimentos, devemos tratar os assuntos com familiaridade e por meios atualizados. Livros e outros suportes físicos são ferramentas fantásticas para o ensino, porém, utilizar apenas esses meios podem tornar maçante o assunto para o aluno, conectado em um mundo digital e interativo. Para desenvolver o tema, faremos um estudo em linha do tempo, com marcas em formato de grandes eventos que pontuarão e possibilitarão o desenvolvimento da nossa cidade. Sabendo da importância de agregar ferramentas interativas para o desenvolvimento de aulas interessantes, devemos inovar assim, proporcionar absorção de conteúdos fundamentais, de maneira estimulante e envolvente para os alunos. Tratar do tema utilizando como exemplo a cidade em que vivemos pode tornar o assunto mais viável, pois os alunos têm contato real com o instrumento de estudo e podem visualizar literalmente os exemplos tratados durante as aulas. O espaço histórico-geográfico é aquele que sofreu modificações ao longo de um período e que ainda se encontra em constante mudança, como é o caso de nossas cidades, que contém um passado histórico, mas através de organização social ao longo do tempo sofreu com alterações técnicas, metodológicas, econômicas, culturais por aqueles que vivem ou viveram neste lugar. Segundo Carlos, a cidade deve ser pensada como uma realização humana, uma criação que vai se constituindo ao longo do processo histórico e que ganha materialização concreta, diferenciada em função de determinações históricas específicas. Sendo assim, realizamos um trabalho voltado a contar a história de nossa cidade e o seu desenvolvimento até então. Formada a partir da expansão da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que se iniciou no século XX, a cidade de Lins tem uma história rica e formidável, que muitos dos nossos alunos ainda desconhecem. Neste ano, em que a nossa cidade comemora 100 anos, nós gostaríamos de constatar a importância dela para a região noroeste, pois o passado é parte necessária para extrairmos um feedback para agirmos no cenário do presente. Segundo Expósito, o espaço geográfico é consequência de um processo histórico e a cidade é o resultado cumulativo de todas as outras cidades de antes, causadas pelas transformações sociais ocorridas ao longo do tempo, produzidas pelas relações que promovem estas transformações. No começo de 2020, o Brasil foi alcançado pela pandemia de coronavírus.
Essa pandemia causou muitas mudanças nas nossas vidas, inclusive na área de educação. Nosso estado, o estado de São Paulo, decretou quarentena em março de 2020 e estamos em quarentena atualmente. Por esse motivo, as aulas presenciais foram suspensas e a educação tomou o rumo digital, totalmente digital. Então, as aulas estão sendo ministradas regularmente em diversas mídias sociais, pela TV, por aplicativos, pela internet e outros meios digitais. Por esse motivo, nós resolvemos fazer a aplicação no nosso no nosso projeto integrador também desta maneira, acompanhando essa situação atual do nosso país. O nosso plano de aula ele é voltado totalmente para as mídias sociais, para as mídias digitais. Então, nós resolvemos fazer um plano de aula totalmente digital, para ser ministrado por vídeo, reuniões, videoaulas e de outras formas que os professores acharem adequado no momento. Ele também pode ser aplicado presencialmente em uma oportunidade, em uma outra oportunidade, mas por enquanto o nosso plano de aula ele é totalmente voltado para o mundo digital. O tema do nosso plano de aula é o desenvolvimento da cidade de Lins, do início até os dias atuais. O nosso plano de aula ele é voltado para os alunos do 5º ano do ensino fundamental. As habilidades que nós pretendemos desenvolver com esse plano de aula são reconhecer as características da cidade e analisar a interação entre cidade e campo, identificar e comparar transformações dos meios de transporte e comunicação, identificar formas de marcação de passagem de tempo em distintas sociedades e assimilar o conceito de cidadania e responsabilidade política. A primeira etapa da nossa aula será feita através de uma reunião online, onde nós vamos incentivar os alunos a fazer pesquisa nos sites relacionados à nossa cidade, no site da prefeitura, do museu e outros. A segunda etapa será uma reunião online, onde nós vamos conversar sobre o resultado da pesquisa dos alunos. Na terceira etapa do nosso plano de aula, nós vamos enviar para os alunos um questionário onde eles deverão responder perguntas relacionadas ao desenvolvimento da nossa cidade. Na quarta etapa do nosso plano de aula, nós faremos uma reunião online onde os alunos vão apresentar as respostas do questionário. Eles vão discutir os resultados desta pesquisa. Para finalizar o nosso plano de aula, na quinta etapa, nós lançaremos um desafio. Os alunos deverão compartilhar em tempo real a geolocalização do bairro onde moram. Concluímos que é de grande importância que os alunos tenham acesso ao conhecimento sobre o desenvolvimento geopolítico das cidades dentro do espaço e tempo, pois o processo de ensino e aprendizagem é mais eficaz quando o tema é abordado de maneira que faça sentido para quem está aprendendo. Analisando as mudanças que ocorrem na cidade em que vivem, faz com que os alunos tenham maior interesse e facilidade em seus estudos e tenham a possibilidade de conhecer mais sobre sua localidade, numa linha do tempo que vai desde a origem até os dias atuais, percebendo assim os aspectos que envolvem essa evolução. Este trabalho foi desenvolvido para atender às necessidades dos alunos, dando suporte para a compreensão de como aconteceu o desenvolvimento geohistórico de sua cidade, garantindo acesso aos conteúdos pertinentes ao ensino introdutório da disciplina de Geografia e História, em um paralelo entre o tradicional e o moderno, de uma forma que seja interessante para o educando. Vale ressaltar o fato de utilizarmos a tecnologia em favor da aquisição e fixação dos conteúdos, para esse processo seja mais atrativo para os alunos, pois eles já estão habituados a manusear equipamentos eletrônicos e navegar na internet em busca de informações. O plano de aula foi elaborado e levou em consideração essa realidade e buscou inserir ferramentas digitais que irão propiciar a otimização no ensino. Por fim, cabe ao educador ampliar a visão do aluno para que o mesmo venha compreender a realidade social do seu lugar e agir sobre ele, tornando ele um ser social.